Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo da série Histórias do Oscar e nesse vídeo nós voltamos para o ano de 1929, né? Aqui no canal eu já publiquei sobre a escolha de melhor filme em 1929, dividida em duas categorias, uma análise histórica e uma análise dos bastidores, né, dessa divisão. Depois publiquei sobre o Rin Tin Tin, sobre toda a polêmica do prêmio de melhor ator em 1929. E hoje vamos falar do caso Charles Chaplin e a primeira entrega de prêmios da Academia, porque originalmente o Chaplin tinha sido nomeado para 4 prêmios, incluindo melhor produção, melhor filme. Só que uma reunião de bastidores acabou decretando que o Chaplin não concorreria aos prêmios e que na verdade ele receberia um Oscar honorário. Mais tarde o Chaplin usaria esse Oscar honorário, inclusive, que ele recebeu por The Circus na primeira entrega de prêmios, como peso de porta, segundo as memórias do Sidney Chaplin, seu filho. E ele fazia isso porque ele tinha total conhecimento da reunião que tinha ocorrido, que é essa reunião que vamos tratar aqui, e tinha total conhecimento que na verdade ele foi vítima de uma vingança. Então, se você acompanha esse vídeo até o fim, eu prometo que você vai sair desse vídeo sabendo que desde a primeira entrega de prêmios da Academia já existia polêmica de bastidores, já existia o favorecimento para determinadas produções e também existia um sentimento de vingança e revanchismo com uma pessoa, especialmente Louis B. Mayer, mogul da MGM, um dos pioneiros do cinema, né, decidindo quem levaria e quem não levaria o Oscar. Eu não preciso dizer que o Chaplin é extremamente popular e que ele é a pessoa do cinema com maior número de obras feitas para discussão, seja biografia, seja análise de filmes, críticas, etc. Eu deixaria duas recomendações. A primeira, em português, eu vou facilitar para o pessoal. A primeira é uma biografia do David Robinson, uma biografia definitiva do Chaplin. A tradução é muito boa, da Novo Século. Eles fizeram na época de lançamento desse livro, já faz um tempinho, mas eu me lembro que 2012, eu me lembro que as livrarias fizeram um marketing bem agressivo, assim, estava na porta das livrarias porque o Chaplin todo mundo conhece e tem uma história aí com várias polêmicas, né? E outro livro que é muito interessante também é a autobiografia do Chaplin. Nós temos uma versão em português da José Olímpio, que é de. Essa é a 17ª edição, que é de 2015. Eu acho que é a última edição. O problema da autobiografia do Chaplin é o seguinte, é que ele deixa de lado muitas coisas, inclusive esse ano de 1928 e 1929. Ele não fala desse Oscar, e ele não fala de O Circo. Se você for procurar O Circo na autobiografia do Chaplin, você não vai achar nada, porque é um período extremamente problemático na sua vida, vou falar sobre isso, e que ele mais tarde dizia que ele queria esquecer, queria passar borracha nesse ano de 28. Tivemos problemas de gravação de O Circo, uma separação muito dolorosa e vários escândalos, né, que acabam virando circo midiático durante 28 e 29, pegando também um pouquinho do começo de 1930. Charlie Chaplin Archives, que é um livro caro, mas para quem gosta do Chaplin eu acho que vale muito a pena. Tem muito documento, muito material original e que facilitaria até a pesquisa se você for no museu dele pesquisar, os arquivos estão abertos, mas também tem um problema que eles não entram muito nas polêmicas da vida do Chaplin. Eles querem entrar nos bastidores dos filmes e no caso de O Circo, eles analisam os problemas, eles analisam o difícil lançamento e é o filme que o Chaplin considera constrangedor na sua carreira, porque ele não pensava que já no seu ano de ouro, né, na sua década de ouro, década de 1920, ele não pensava que ele teria que enfrentar o traumático processo de reshoot, de regravar e retomar cenas por conta de um lançamento muito negativo em 1927. Então ele lança o filme em 27, uma sessão muito pequena em Los Angeles, esse filme não é bem recebido, ele volta para o final de 27 para regravar algumas cenas de O Circo e aí lança em 28, que é essa versão final que nós temos acesso. Então esse The Charles Chaplin Archives, que é um livro da Taschen, eles contam toda essa história e todos os problemas de bastidores de The Circus. Como eu falei, para quem é fã de Chaplin, vale a pena, sem dúvida alguma. É um material que você não vai encontrar em nenhuma outra publicação. Nós vamos voltar para a primeira premiação do Oscar. A primeira reunião, né, ela ocorre em 1928, no Roosevelt Hotel, em Los Angeles.
E aí eles têm um grande problema. O primeiro problema nem é com o Chaplin, o primeiro problema é com um filme chamado The Jazz Singer, que é um filme que tem o uso do som, né? Utiliza som. E aí eles já pensam, opa, esse filme vai entrar ou não vai entrar na nossa lista do Oscar? E a primeira definição que ocorre com uma reunião de alguns membros da academia, nós não temos a lista de todos os membros, mas nós podemos dizer com certeza que essa reunião foi liderada pelo Louis B. Mayer, porque existem registros nos arquivos da academia de papéis com ele assinando algumas diretivas. Nós temos a certeza que o Louis B. Mayer decide, ele participa dessa reunião e ele chega à conclusão que não seria justo colocar The Jazz Singer na competição porque era um filme que estaria em uma outra categoria. Recebe uma nomeação para o Oscar de roteiro, mas não recebe nomeação para o Oscar para os dois prêmios de melhor filme, né? Por conta dessa diferença, que era para muitos uma novidade, e outros, inclusive o Chaplin, dizia que não era uma moda passageira que não teria sucesso no cinema, né? Aliás, ao longo dos anos o Chaplin, essa frase do Chaplin, ela é muito discutida e ela é sempre ela é sempre colocada pública num contexto anacrônico. Eu posso discutir ela no futuro em uma outra ocasião, mas quando Chaplin fala sobre os filmes falados, quando ele diz publicamente para a imprensa que os filmes falados seriam 2 ou 3 anos, ele está analisando no contexto de 29 para 30, na qual o investimento era muito baixo e você precisava de muito dinheiro. Você tinha que, você tinha que ter uma carga de pessoal, você tinha que ter equipamentos específicos e apenas 2 ou 3 distribuidoras barra produtoras tinham não apenas o capital, mas tinham uma metodologia pronta para transporte de materiais, para sincronização, etc. Então o Chaplin ele dizia o seguinte: era uma moda passageira e vai ficar centralizado apenas em alguns lançamentos por ano. Ele não pensava na evolução rápida da tecnologia, né, e não pensava também que ficaria muito mais barato ao longo dos anos para você pegar os equipamentos, para fazer sincronização, montagem, etc. Então o pessoal às vezes tira do contexto essa frase dele, vamos fazer justiça aqui ao grande realizador que foi o Chaplin. Foi um erro que ele falou, claro, mas nós temos que mesmo assim colocar no contexto. Tem essa polêmica inicial com Jazz Singer. A academia decide dar um prêmio honorário para The Jazz Singer, reconhecimento de seus esforços, mas ela mantém a nomeação para Jazz Singer como roteiro. Ou seja, Jazz Singer poderia ter competido tranquilamente na categoria de roteiro e não venceu o Oscar. Se você for pegar a lista do Oscar em 1929, você vai encontrar lá Jazz Singer com uma nomeação para roteiro. Até aí tranquilo. Como é que funcionava o processo de 1929? Eu acho que isso é uma outra questão que ela é bem diferente de hoje e eu não abordei nos outros vídeos. Então eu queria falar aqui um pouquinho melhor, com mais propriedade, até porque é bem interessante. Eu considero interessante e acho que vocês vão gostar também. Cada membro da academia que era elegível para o Oscar, no final nós tivemos cerca de 243 votos. Cada membro fazia uma lista com o filme que achava melhor, com o melhor ator, com o melhor diretor. Eles criaram um prêmio para comédia, que seria o melhor diretor de comédia. Eles criaram um prêmio de intertítulos, melhor intertítulo, etc. Então, se você era membro da academia nessa época, você comprou a sua membership por $100, ofertada aí pelos pioneiros, inclusive o Louis B. Mayer, da MGM. Você tinha o direito a enviar essa lista, enviava para a academia por carta, e aí que existe a polêmica que eu falei do Rin Tin Tin, né? Muita gente, segundo a Susan, que é a autora, muita gente colocou o nome do Rin Tin Tin, do cachorro, como melhor ator nesse ano. Os membros da academia, o pessoal da direção da academia hoje diz que isso não é verdade, que eles não encontraram registros, mas enfim, todo mundo enviava a sua lista de filmes, e essa lista ela era analisada por 5 comitês. Você tinha um comitê de atores, ou seja, todos os prêmios de atuação eram analisados por um comitê específico de atores. Prêmios de direção, melhor diretor e melhor diretor comédia, por membros de um comitê de direção. Prêmios de melhor filme pelos produtores. Prêmios de roteiro pelos escritores e todos os demais prêmios técnicos por um conjunto chamados de técnicos, né, que seriam especialistas nas áreas. Então, eles se reuniam e, por exemplo, existia para cada categoria uma lista com os 10 mais indicados. E aí
esse comitê, por exemplo, o comitê de atuação, ele recebia a lista com os 10 atores mais indicados para melhor ator. Eles decidiram, não pelo número de votos que esses atores receberam, mas pela análise do trabalho, eles decidiam quais eram os 3 que seriam nomeados ao Oscar, né, na época, ao prêmio da Academia. Então, não era muito democrático e existem vários problemas que começam a aparecer em 1931. No futuro eu quero tratar sobre isso. O pessoal começa a dizer que o Louis B. Mayer, que estava controlando quem era nomeado e quem não era nomeado, que queria favorecer a MGM, etc. Mas é uma outra história. Aí cada comitê entregava para a academia a lista dos nomeados. Melhor ator coadjuvante, atriz coadjuvante, o comitê dos atores entregava e a academia publicava. Os produtores indicavam os filmes, né? O grande filme e a melhor produção. Os diretores entregaram a lista ali dos indicados ao prêmio de direção comédia e ao prêmio de melhor diretor. E aí a escolha do prêmio não era feita por todos os membros da academia. Eram feitos por 5 pessoas, os 5 técnicos, um especialista de cada área, e eu quero falar os nomes deles aqui. Eram Alex Francis, do comitê de atuação, Frank Lloyd, do comitê de direção, Sid Rollman, do comitê dos produtores, Tom Geralt, do comitê dos escritores, George Volk, dos técnicos especialistas, e eles tinham o comando do Louis B. Mayer. Então, esses 5 se reuniam e eles analisavam categoria por categoria e chegavam num consenso. Era assim que funcionava o Oscar em 1929. Os membros da academia só participavam para dizer quais filmes deveriam ser lembrados, e aí existia um refinamento interno da academia. Esse comitê se chamava Central Board of Judges. Eu desconheço algum termo de uma tradução direta na língua portuguesa, vou chamar então de júri. Então esse júri de 5 representantes de cada categoria, mais o Louis B. Mayer, na verdade decidiu os vencedores do Oscar de 29. Quando a lista de 29 ela é anunciada, o Chaplin ele é nomeado para melhor diretor de comédia, que era um prêmio que obviamente ele iria vencer, afinal era o Charles Chaplin, era o ator mais comentado de Hollywood, era o ator, diretor, produtor que mais vendia ingressos, com maior exposição mundial. Foi indicado para roteiro, por The Circus, melhor direção de comédia, melhor produção. Aí eles não quiseram colocar no grande filme de Wings, eles quiseram deixar como melhor produção The Circus, roteiro original. Ponto. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o contexto do Chaplin e o contexto da vida do Chaplin, para depois a gente voltar para o comitê que fez a análise, por que esse comitê decidiu fazer uma reunião para tirar o Chaplin do Oscar. Ele foi nomeado a 4 prêmios da Academia. Vamos lá. O ano de 27 e 28 são 2 anos que, como eu falei, você não vai achar nada na autobiografia do Chaplin. O Chaplin vai dizer no futuro que ele não quer se lembrar de The Circus, que ele passou pelos piores momentos da sua vida fazendo The Circus. Eu falei que no começo desse vídeo, né, ele enfrenta um processo muito traumático de refilmagem. O Chaplin ele era um diretor extremamente metódico, ele tinha já a sua metodologia própria de tomar cenas de atuação, e ele pensava, quando ele finalizou o projeto inicial de The Circus, o Circo, em 1927, ele pensava que era aquele filme e ponto. Ele lança o filme em setembro de 27, não é bem recebido pelo público, o pessoal que assistiu essa primeira cópia não gostou, o Chaplin destrói essa primeira cópia, volta para a gravação e aí lança em 28. Por conta desse lançamento em 28, ele poderia competir pelo Oscar de 29. Então, ele tem esse problema com The Circus e ele tem um outro problema. Ele está envolvido no maior circo midiático da história dos Estados Unidos até então. Porque, se você for procurar sobre esse caso, depois procure Chaplin e Lita Grey. O Chaplin ele se casa com a Lita Grey, que é a mãe do Sidney Chaplin, né? Foi a mãe do Sidney Chaplin. E existe um grande problema a partir de 1926, que a Lita Grey começa a falar para amigas que o Chaplin ele trai ela com outras atrizes mais jovens, e o Chaplin já tinha um histórico, né, de ficar com atrizes de 15, 16 anos, até menos, segundo algumas outras publicações. A Lita Grey começa a dizer que o Chaplin era infiel, e o Chaplin começa a dizer dentro dos estúdios que a Lita Grey era burra. Dizia bem assim, a Lita Grey é burra e eu sou um gênio. Então existia essa diferenciação e o Chaplin acaba depois dizendo para a mídia
que a Lita Grey não estava no seu nível intelectual. O que a Lita Grey faz? Abre um processo de separação, sai de casa, e aí a mídia entra nessa história e a Lita Grey começa a dizer para a mídia sobre os costumes do Chaplin, sobre que horas ele chegava em casa, qual era o tipo de mulher que ele gostava, sobre coisas íntimas do Chaplin no sexo, etc. Claro que a mídia pega essa história e coloca nas capas dos jornais, né? Então é compreensível notar que o Chaplin queira esquecer esse ano de 1928, até porque a assinatura do divórcio deles, que ocorre também em 28, é um processo longo na justiça americana, na época era a maior indenização da história dos Estados Unidos. $500 mil, e o Chaplin já tinha perdido um processo na década de 1910 de $100 mil, então era muito dinheiro. Ninguém nunca tinha visto uma quantia tão grande, né? E então muita gente especula até hoje sobre o problema da primeira versão de O Circo, quanto Chaplin foi impactado por esse processo de separação, né? Mas o fato é que a academia poderia tentar excluir o Chaplin, e eu acharia compreensível se alguém pudesse colocar essa teoria em prática, nunca vi, de que a academia excluiu o Chaplin em 29 porque existia esse processo e a academia não queria manchar a sua imagem. Não foi assim, mas eu queria deixar esse contexto claro, né, até para analisar o que vem a seguir. Quando existe a reunião do júri da academia para definir os vencedores do primeiro prêmio, o Oscar, eles acabam tirando o Chaplin de todas as categorias e eles acabam entregando um Oscar honorário para o Chaplin. Mais tarde, durante conversas, o Louis B. Mayer diz o seguinte, que a academia precisava fixar um território forte, precisava deixar claro que era uma competição para filmes de drama e que premiar o Chaplin, dar prêmios individuais específicos para o Chaplin, poderia deixar dúvidas sobre o comprometimento da academia com o gênero drama. Falei sobre isso nos outros vídeos. Então, oficialmente, o Chaplin ele é retirado do Oscar nessa reunião que decide, esse júri que decide, que diz assim, não, o Chaplin ele não pode vencer o Oscar porque poderia ser para o futuro visto isso como um favorecimento para a comédia pastelão e nós criamos esse prêmio justamente para valorizar o drama. Essa é a desculpa que ficou por muitos anos. Agora vem uma história de bastidores que é a história da vingança e é uma história, assim, são aquelas coisas extraordinárias, né? E qualquer história de bastidor da academia envolve vários personagens, envolve várias circunstâncias e nessa história não poderia ser diferente. Lembram que eu falei no começo desse vídeo que o Chaplin usava o Oscar honorário de 29 como peso de porta? Ele usava por conta disso aqui. Na década de 1910 ele tem uma polêmica porque ele se casa com a Mildred Harris, que na época era uma adolescente. Ele poderia ter se até enquadrado na lei de estupro da Califórnia, porque eles começam a namorar quando ela tinha 15 anos. Ela era uma atriz mirim, né? Eles se casam quando ela completa 18 anos, porque existe... o Chaplin pensava que ela estava grávida, então decide se casar rapidinho. Só que aí 2 anos depois o Chaplin se separa dela, falava também de que era infiel e falava que a Mildred Harris não estava ao seu nível intelectual. Uma desculpa que ele usa em 1910 e depois usa de novo em 1920 na sua outra separação. E o que acontece a seguir, a Mildred Harris, em 1920, quando eles se separam, também coloca na imprensa os podres do Chaplin. E sabe quem vê potencial na Mildred Harris, que era uma atriz que estava participando de poucos filmes? O Chaplin restringia muito a participação dela em outros longas. Um homem chamado Louis B. Mayer. O Louis B. Mayer, ele simplesmente ele chama a Mildred Harris, eles assinam um contrato e eles criam uma empresa chamada Chaplin Mayer Pictures. E a Mildred Harris passa a assinar como Mildred Chaplin. Então, quando você vê um Chaplin Mayer Pictures, você pensa que o Chaplin original, né, o Charlie, estava envolvido. Mas não, era a Mildred Harris, que recém tinha se separado do Charlie Chaplin. E eles fazem, o Mayer da MGM, né, e a ex-esposa do Chaplin, eles fazem 5 produções entre 1920 e 1921. O Mayer, é claro, está pensando nessa questão da mídia, nessa questão da visibilidade para ela, que era uma história que estava na boca do povo, todo mundo queria ler sobre a separação do Chaplin. E então ele cria, né? Olha só, ele cria Chaplin Mayer Pictures e coloca como produtora dos filmes
da Mildred Harris. Só que imaginem, o Chaplin ele fica furioso com isso aí, mas furioso, furioso, furioso. E aí ele faz a seguinte promessa para os seus amigos: caso Louis Mayer passe na frente dele, ele vai dar um soco na cara do Mayer porque ele não acha legal essa atitude e não acha legal esse uso do nome Chaplin, né, como uma forma de promoção pessoal para o Mayer e para a MGM e uma forma de tentar arrumar um dinheiro fácil. E certo dia no Hotel Alexandria, o Chaplin vê o Louis Mayer e ele chega no Louis Mayer e aí são várias, cada um diz uma coisa. O Los Angeles Times na época disse que o Chaplin empurrou o Louis Mayer e os dois caíram no chão. Outros jornais dizem que o Chaplin deu um soco nele. Mais tarde, quando o Chaplin, na década de 50, ele lembra desse caso, o Chaplin diz que ele não lembra se ele deu um soco ou não, mas ele se lembra que ele tinha prometido que se ele fosse dar um soco no Mayer, esse soco seria no nariz, porque o Mayer era conhecido pelo seu nariz grande. Então o Chaplin ele briga com o Mayer, briga com a MGM. A MGM, por sua vez, ela banca todas as despesas da Harris, que entra com outro processo contra o Chaplin. E aí, 10 anos depois, isso tudo ocorre entre 1919 e 1920. E 10 anos depois, adivinhem quem era o chefe do júri que decidiu os vencedores do Oscar de 29? Louis B. Mayer. Então é claro que o Louis B. Mayer ele cria essa rixa com o Chaplin, ele toma um soco ou um empurrão do Chaplin, que muita gente comenta na mídia, ele cria essa rixa, né? E essa rixa fica marcada. Então nessa reunião de 29, na verdade, o Louis Mayer ele diz para o pessoal do comitê o seguinte: o Chaplin não pode ganhar, porque se ele ganhar, a academia não vai ser levada a sério no futuro. Mas, no entanto, a real motivação do Louis Mayer era essa briga e o fato dele nunca ter perdoado a atitude que o Chaplin teve em 1919. Aí você pode ver o errado da história, né? O Mayer quis lucrar em cima do nome do Chaplin, o Chaplin foi lá e deu um soco nele. O fato é que, cerca de 10 anos depois desse caso do soco no Mayer, o Chaplin acabou sendo retirado do Oscar e nunca mais foi lembrado. Quando a academia descobre que o Chaplin usava o Oscar como peso de porta, isso sai num jornal também na década de 40 e o Sidney confirma essa história depois quando ele é adulto, aí a academia sim começa a esnoba o Chaplin também nunca se interessou por Oscar. Ele fica chateado, no entanto, nessa questão do Mayer controlar o júri e do Mayer dar voz final sobre quem deveria vencer cada prêmio. Então isso fica muito chato, ficou muito chato na época e foi uma rixa que durou até o fim da vida deles. Então, meus amigos, essa é a história de como Charlie Chaplin, em 1929, foi esnobado. Envolve a estrutura de votação da academia na época, que centralizava sua decisão final para um comitê e colocava um cara de muita influência nesse comitê. Você certamente não queria cruzar o caminho do Mayer entre 29 e 30, um dos homens mais importantes de Hollywood na época, que poderia tirar o seu emprego ou poderia dizer para Fox ou para Warner para não te contratar. Então era óbvio que a palavra final era do Mayer e o Mayer tirou o Chaplin da competição. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. São várias histórias, muito bastidor, né? Mas é interessante notar que a academia teria um outro rumo com a vitória do Chaplin. Era óbvio que ele ganharia o prêmio de melhor diretor de comédia. Acaba ganhando. Eu já falei sobre esse filme no meu site, o Two Arabian Nights, do Lewis Milestone. Em 1930, a academia decide excluir essa categoria de direção de comédia porque ela acha que apenas o drama devia ser considerado, com raras exceções. E aí, desde então, nós temos o Oscar como conhecemos. É interessante, né? Esse tipo de coisa, e você nota que desde o começo do Oscar tem polêmica, tem bastidores, e esse caso do júri, como eu falei, eu vou fazer um outro vídeo, Histórias do Oscar, no futuro, né? Eu não posso prometer data, mas no futuro apenas analisando o júri e uma grande polêmica na década de 30 que decreta o final, né? E a mudança do modelo de votação por conta de um favorecimento que o Louis Mayer deu para um outro filme. Eu vou deixar isso aí nas entrelinhas, no futuro eu trato sobre. Certo? Muito obrigado pela atenção, pelo apoio, até o próximo vídeo e tchau!